Olá amigos, neste vídeo vou passar todas as placas de regulamentação, começando pela placa R1, parada obrigatória. Veja que esta placa tem o nome pare, ela tem 8 lados, tem a forma octogonal e ela informa ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. Aqui temos a placa R2, dê a preferência. Ela é a única que tem o formato triangular e ela informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo para tanto reduzir a velocidade ou parar seu veículo se necessário. Aqui temos a placa R3, sentido proibido. Veja que nesta placa tem uma faixa, uma barra diagonal vermelha, ela é cortada. Todas as placas de proibição têm esta barra vermelha. E esta placa informa ao condutor do veículo a proibição de seguir em frente. Veja que tem a seta em pé para cima, de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. Aqui temos a placa R4, proibido virar à esquerda. Vejam que a placa está indicando a seta para a esquerda. Então aqui tem uma proibição e ela informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. Então está proibido de convergir ou virar à esquerda. Aqui temos a placa R4B, proibido virar à direita. Veja que a seta está indicando agora para a direita. E temos a proibição. Esta placa informa ao condutor de veículo a proibição de realizar o movimento de conversão. Conversão significa virar. No caso aqui, virar à direita, convergir à direita. Veja que está fazendo a conversão à direita, mas aqui tem uma proibição. Então não pode convergir para a direita. Esta placa é a placa R5A, proibido retornar à esquerda. Veja que agora ela está fazendo, a seta está fazendo um retorno, mas ela é proibido fazer este retorno. Veja a proibição aqui na placa, em diagonal, que ela informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à esquerda. Agora a placa é a placa R5B, é proibido retornar à direita. Veja que agora ela está indicando para a direita, está proibindo de novo e é proibido retornar à direita. Ela informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à direita. Vamos à próxima placa. Esta é a placa proibido estacionar. É a placa R6A. Veja que ela tem uma letra E, mas que é de estacionar, mas ela está proibindo. Veja a proibição, que ela informa ao condutor que é proibido estacionar ou estacionamento de veículos. Vamos à próxima placa. Veja agora que a placa ela tem a letra E, mas ela não tem aquele traço diagonal, aquela faixa diagonal
que indica proibição, cortando aqui. Ela está agora informando ao condutor que é permitido o estacionamento de veículo. É a placa R6B, estacionamento regulamentado. Veja agora esta placa. É a placa R6C, proibido parar e estacionar. Veja que tem uma letra E de novo, de estacionar, mas tem duas proibições. Veja que tem duas barras aqui, diagonal. Tem uma e tem a segunda aqui, formando um X. E ela informa ao condutor que é proibido a parada e também o estacionamento de veículos. Vamos à próxima placa. Esta placa é a placa R7, proibido ultrapassar. Veja a proibição e veja que temos dois veículos aqui e está proibindo a placa a ultrapassagem. Esta é a placa R8A, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Veja que a seta, você tem que observar a seta, está partindo da esquerda aqui e vai para a direita, mas está proibindo. E aqui é a faixa de trânsito, essa faixa aqui preta, vertical aqui, é a faixa de trânsito. Aí está proibindo fazer essa convergência aqui. Isso aqui está informando ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibido a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Aqui temos agora a mesma placa, só que ela ao contrário. Ela é a placa R8B, que é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita, agora vem da direita para a esquerda. Ela informa ao condutor do veículo que no trecho objeto de regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Esta placa é a placa R9, proibido o trânsito de caminhões. Veja que temos uma proibição e tem um caminhão aqui na placa, o desenho de um caminhão. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Vamos à próxima placa. Aqui temos a placa R10, proibido trânsito de veículos automotores. Veja que tem uma proibição aqui e tem um veículo aqui que está sendo proibido. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via ou pista ou faixa. Vamos à próxima placa. Esta é a placa R11, proibido o trânsito de veículos de tração animal. Veja que tem uma proibição e tem um desenho aqui de um veículo de tração animal, que é esta carroça sendo transportada pelo cavalo. Então, é proibido esse transporte. Aqui informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Esta é a placa R12, proibido trânsito de bicicletas. Aqui informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área, ou na via, ou pista ou faixa. Aqui temos a placa R13, proibido trânsito de tratores e máquinas de obras.
Veja que tem aqui o desenho de um trator, mas tem a proibição. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via ou pista. Aqui temos a placa R14, peso bruto total máximo permitido. No caso aqui, 10 toneladas. Esse T significa toneladas. Então aqui regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área, via ou pista ou faixa. Neste caso, esse é o peso bruto, 10 toneladas. Não pode ultrapassar 10 toneladas. Vamos à próxima placa. Esta é a placa R15, altura máxima permitida, 3 metros. Veja que tem duas setinhas em vertical. Quando estas setas estão em vertical, é porque está falando sobre altura. Se tivesse aqui em horizontal, as setas seria largura ou comprimento. Mas agora está em vertical, significa altura. É a altura máxima permitida, 3 metros. Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área, via, pista ou faixa. Agora temos a placa R16, largura máxima permitida. Veja que agora as setinhas está na horizontal, significando agora largura máxima permitida 1,8 metro, que é 1 metro e 80 centímetros. Aqui regulamenta a largura máxima permitida do veículo para transitar na área, via ou pista. Aqui temos a placa R17, peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Veja que tem uma placa com um eixo aqui abaixo e escrito aqui 2 toneladas. Então aqui regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área, via ou faixa. Esta é a placa R18, comprimento máximo permitido, 10 metros. Então tem a permissão de um veículo até 10 metros de comprimento. Regulamenta o comprimento máximo 10 metros que é permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Esta é a placa R19, velocidade máxima permitida 80 km por hora. Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válida a partir do ponto onde o sinal é colocado. Esta é a placa R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Informa ao condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Esta é a placa R21, alfândega. Ela informa ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Esta é a placa R22, uso obrigatório de corrente. Veja que tem um pneu com as correntes. Informa ao condutor de veículos que a partir do ponto sinalizado é obrigatório o uso de correntes atreladas à roda do veículo. Essa sinalização e a obrigação se refere ao par de rodas, não somente uma roda, é ao par de rodas motrizes. Isso é um sinal utilizado em vias não pavimentadas, aquelas estradas de barros, onde ocorre dificuldade de passagem, como
atoleiro, terrenos encharcados, etc. E também em regiões com ocorrência de neve. É muito usada esta placa. Esta placa é a placa R23. Conserve-se à direita. Veja que aqui tem uma seta aqui e o carro está ao lado direito. Então, está mandando conservar-se à direita. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de manter-se à direita da pista, deixando livre as faixas da esquerda. Esta é a placa R24A, sentido de circulação da via ou pista. Veja que é uma seta para a direita, na horizontal. Aqui informa ao condutor do veículo que a via ou pista sinalizada tem sentido único de circulação. Esta é a placa R24B, passagem obrigatória. Aqui informa ao condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Esta é a placa R25A, vire à esquerda. Aqui informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado de virar à esquerda. Veja que está indicando para a esquerda. Aqui é obrigatório virar à esquerda. Agora temos a placa R25B e vire à direita. É o contrário da outra. Esta agora está virando à direita. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de virar à direita. Aqui temos a placa R25C, siga em frente ou à esquerda. Então aqui tem uma seta para cima, que significa siga em frente, e tem uma seta para a esquerda, que manda também seguir para a esquerda, ou para a frente ou para a esquerda. Informa ao condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados. No caso, esses dois sentidos. Aqui temos a placa R25D, siga em frente ou à direita. Veja que é o contrário da outra, que informa ao condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados. Seguir em frente ou à direita. Esta é a placa R26. Siga em frente. Veja que ela está indicando para cima. Quando a seta está indicando para cima, em sentido vertical, é chamada siga em frente. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de seguir em frente. Aqui temos a placa R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Veja que agora tem um caminhão, pode ser também um ônibus, ou um veículo de grande porte, está à direita da seta. Aqui informa ao condutor de ônibus, caminhões e veículos de grande porte a obrigação de circular pelas faixas da direita. Aqui temos a placa R28, duplo sentido de circulação. Veja que tem um sentido para baixo e outro para cima, chamado duplo sentido de circulação. Aqui informa ao condutor do veículo que a via de sentido único de circulação passa a ser de sentido duplo após o ponto em que o sinal estiver colocado. Esta é a placa R29, proibido trânsito de pedestres.
Veja que tem um pedestre desenhado na placa, uma pessoa, mas tem uma proibição. Aqui informa ao pedestre a proibição de transitar na via ou área com restrição. Esta é a placa R30, pedestre, ande pela esquerda. Veja que agora o pedestre está à esquerda da seta. Então, ele está andando pela esquerda. Informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da via ou da área. Esta é a placa R31, pedestre, ande pela direita. Veja que agora, ao contrário, o pedestre está do lado direito da via. Está também, veja que tem uma seta e ele está do lado direito da seta. Aqui informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da área ou via. Esta é a placa R32, circulação exclusiva de ônibus. Aqui informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixas é ou são de circulação exclusivas de ônibus. Esta é a placa R33, sentido circular na rotatória. Esta placa informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade do movimento no sentido anti-horário, em rotatória, neste sentido aqui. Sinal usado em rotatórias com raio inferior a 12 metros, ou demarcadas por sinalização horizontal, e em rotatórias com raio maior ou igual a 12 metros, ou demarcadas por sinal horizontal, em que a visibilidade do sinal seja do sinal R24A, seja prejudicada ou na impossibilidade de sua implantação. Esta é a placa R34, circulação exclusiva de bicicletas. Veja que a placa está com o desenho de uma bicicleta e ela não tem proibição. Aqui é obrigatório, é chamada circulação exclusiva de bicicleta. Informa que a área, trecho de via, pista ou faixa é ou são de circulação exclusiva de bicicletas. Aqui temos a placa R35A, ciclista, transite à esquerda. Aqui, veja que o ciclista está do lado esquerdo da seta. Esta placa informa ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado esquerdo da área, via ou pista. Esta é a placa R35B, ciclista, transite à direita. Veja que ao contrário da outra, agora ele está transitando para o lado direito. Aqui informa ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado direito da via, da área ou pista. Esta é a placa R36A, ciclista, à esquerda, pedestres à direita. Aqui regulamenta o trânsito de ciclistas à esquerda e pedestres à direita da área ou via ou pista. Esta é a placa R36B, pedestre ande à esquerda e ciclista ande à direita. É o contrário da anterior. Aqui regulamenta o trânsito de pedestre à esquerda e ciclista à direita da área via ou pista. Esta é a placa R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Veja que tem uma proibição agora. Informa ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via pista ou faixa. Esta é a placa R38, proibido o trânsito de ônibus. Veja que agora temos uma placa com a proibição
e um desenho de um ônibus. Aqui informa ao condutor de ônibus a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Esta é a placa R39, circulação exclusiva de caminhões. Aqui temos um caminhão, esta placa informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixa é de circulação exclusiva de caminhões. Esta é a placa R40, trânsito proibido a carros de mão. Veja que tem um carro de mão, mas tem uma proibição. Aqui informa ao condutor de carros de mão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Olá pessoal, vamos agora ao estudo das placas de trânsito. Estas são as placas de advertências. Ela tem um formato quadrangular. São as placas amarelas, com tajas pretas. E esta placa é a placa A1A, curva acentuada à esquerda. Por que acentuada? Porque ela forma um ângulo de 90 graus. Veja que essa curva, ela forma um ângulo de 90 graus. E está à esquerda. Esta placa adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva acentuada à esquerda. Esta placa é uma placa de advertência, é a placa A1B, curva acentuada à direita. Veja que agora ela está acentuada, formando um ângulo de 90 graus, mas está à direita. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva acentuada à direita. Esta placa é a placa A2A, curva à esquerda. Veja que ela está fazendo uma curva à esquerda. Veja que agora ela não forma o ângulo de 90 graus. Faz apenas uma curva à esquerda, que adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva à esquerda. Esta é a placa A2B, curva à direita. Veja que ela forma uma curva à direita, também não forma os 90 graus, então não é acentuada. É somente uma curva à direita. Ela adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva à direita. Esta é a placa A3A, pista sinuosa à esquerda. Chama sinuosa porque tem várias curvas. E chama à esquerda porque a primeira curva é à esquerda. Veja que tem que ver do início da pista. Então a primeira curva aqui é à esquerda. Então ela adverte ao condutor do veículo da existência adiante de 3 ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Esta é a placa A3B, pista sinuosa à direita. Veja que ela é sinuosa porque tem várias curvas. E ela é à direita porque a primeira curva é à direita. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de 3 ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à direita. Essa é a placa A4A, curva acentuada em S, à esquerda. Veja que ela é à esquerda, a primeira curva é à esquerda, ela está acentuada, está formando aqui um ângulo de 90 graus. E é em S, porque forma outra curva lá na frente, também formando um S. Então, chama curva acentuada em S, à esquerda, e adverte ao condutor do veículo da existência adiante de 2 curvas acentuadas horizontais sucessivas, formando um S. Esta é a placa
A4B, curva acentuada em S à direita. Veja que agora está formando uma curva em S, veja que forma um S, sendo a primeira à direita e ela é acentuada, que forma aqui um ângulo de 90 graus. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas acentuadas horizontais sucessivas, formando um S à direita. Veja que tem duas curvas, uma, depois duas, que são acentuadas. Esta é a placa A5A, curva em S à esquerda. Veja que ela forma um S, agora aquele Szinho assim, quase que uma reta, muito leve. É um S muito leve. E ela está fazendo primeiro a curva à esquerda. Então, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas horizontais sucessivas, formando um S à esquerda. Aqui temos a placa A5B, curva em S à direita. Veja que agora está fazendo a curva primeira aqui para a direita e formando um S. Veja que forma um S assim muito leve, não é acentuada como as placas anteriores. Ela adverte ao condutor do veículo da existência adiante de duas curvas horizontais sucessivas, formando um S à direita. Aqui temos a placa A6, cruzamento de vias. Veja que tem uma cruz, são duas vias se cruzando, formando uma cruz. Por isso chama cruzamento de vias. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento de duas vias em nível. Esta é a placa A7A, via lateral à esquerda. Veja que tem uma via lateral aqui. Esta é a via principal, mas aqui à esquerda tem uma via lateral. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma via lateral à esquerda. Esta é a placa A7B, via lateral à direita. Agora veja que a via lateral está à direita. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma via lateral à direita. Esta é a placa A8, interseção em T. Por que em T? Porque formam T. Então são duas pistas que formam T. Interseção em T. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma interseção em T. Esta é a placa A9, bifurcação em Y. Por que Y? Porque forma um Y. Veja que forma um Y. E adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma bifurcação em Y. Chama bifurcação porque forma duas vias aqui, uma à esquerda e outra à direita, formando um Y. Placa A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que tenho à esquerda da via principal um entroncamento aqui à esquerda, chama entroncamento oblíquo à esquerda. E adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um entroncamento oblíquo à esquerda. Esta é a placa A10B, entroncamento oblíquo à direita. Veja que agora o entroncamento está pela direita. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um entroncamento oblíquo à direita. Esta é a placa A11A, junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. Veja que tem uma via principal e tem duas junções sucessivas. Tem a primeira à esquerda e a segunda à direita. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de junções sucessivas contrárias. Esta da primeira
via lateral à esquerda. Placa A11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Veja que agora a junção primeira está do lado direito. E a segunda aqui está do lado esquerdo. Então, ela adverte ao condutor do veículo da existência adiante de junções sucessivas contrárias, estando a primeira via lateral à direita. Placa A12, interseção em círculo. Veja que está formando um círculo. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma interseção em círculo rotatória, na qual a circulação é feita no sentido anti-horário. Placa A13A, confluência à esquerda. Veja que à esquerda existe uma confluência. Confluência, veja que é como se fosse aqui um Y de cabeça para baixo. Aí chama confluência. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma confluência de uma via à esquerda. Esta é a placa A13B, confluência à direita. Veja que agora está a confluência sendo para a direita. E adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma confluência de via à direita. Placa A14, semáforo à frente. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Esta é a placa A15, parada obrigatória à frente. Aqui adverte ao condutor da existência adiante de um sinal, do sinal R1, parada obrigatória, sinal usado quando são atendidas as condições mínimas de visibilidade para o sinal R1. O sinal R1 é parada obrigatória. Veja que aqui a diferença aqui está, é parada obrigatória à frente. Muito cuidado nesta placa, pois você pode se confundir na hora da prova e colocar parada obrigatória, mas não é parada obrigatória. Essa é a parada obrigatória à frente. Parada obrigatória é a placa R1, é uma placa de regulamentação, é aquela placa vermelha octogonal, que tem 8 lados. Aquela é diferente desta. As funções são as mesmas. Esta aqui está dizendo que a parada obrigatória existe, que está à frente. Então, cuidado na palavra à frente. Placa A16, bonde. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento ou circulação de bondes. Placa A17, pista irregular. Veja que ela tem uma formata aqui irregular. Ela adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um trecho de pista com superfície irregular. Cuidado nessa pista aqui, nesta placa, muita gente pode confundir por lombada, mas não é lombada. Veja que são várias saliências, que é a pista irregular. Placa A18, saliência ou lombada. Veja aqui que a lombada é diferente da anterior, que era pista irregular. Aqui só é uma saliência só. Chama saliência ou lombada. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de saliência, lombada ou ondulação transversal sobre a superfície de rolamento. Placa A19, depressão. Veja que é uma placa que indica que existe uma depressão. E adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma depressão na pista.
Placa A20A, declive acentuado. Veja que aqui esta placa está mostrando um declive acentuado. Declive é quando está descendo. Veja que a frente do automóvel está descendo. Aqui adverte ao usuário da via a existência adiante de um declive acentuado. Aqui a placa A20B, aclive acentuado. Veja que agora é subindo, e chama-se aclive. Adverte ao usuário da via a existência adiante de um aclive acentuado. Placa A21A, estreitamento de pista ao centro. Veja que temos aqui uma placa que está advertindo que vai estreitar adiante. Veja que está estreitando os dois, ao centro. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de estreitamento de pista de ambos os lados. Veja que está de ambos os lados, estreitando aqui ao centro. Placa A21B, estreitamento de pista à esquerda. Veja que agora o estreitamento só está do lado esquerdo. Então adverte ao condutor do veículo da existência adiante de estreitamento da pista do lado esquerdo. Esta é a placa A21C, estreitamento de pista à direita. Veja que o estreitamento agora está sendo do lado direito. Aqui adverte ao condutor do veículo da existência adiante de estreitamento da pista no lado direito. Esta é a placa A21D, alargamento de pista à esquerda. Veja que agora, ao contrário, vai se alargar a pista do lado esquerdo. Então, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alargamento da pista no lado esquerdo. Esta é a placa A21E, alargamento de pista à direita. Veja que o alargamento agora é do lado direito. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alargamento da pista no lado direito. Esta é a placa A22, ponte estreita. Veja que tem um formato aqui que está estreitando. A forma chamada uma ponte estreita, que adverte ao condutor do veículo da existência adiante de ponte ou viaduto, com largura inferior à da via. Veja que a via é mais larga, tanto de um lado como do outro, mas a ponte é mais estreita, o viaduto. Placa 23, ponte móvel. Aqui temos uma ponte, aqui é o rio, e aqui está se movendo esta parte com essa chamada ponte móvel. Ela se encontra as duas para fechar aqui e circularem os automóveis circularem aqui por cima. Chama ponte móvel. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma ponte móvel interrompendo a via. Esta é a placa A24. Obras. Ela é diferente a cor, que é alaranjada, cor laranja, enquanto que as outras são cor amarela, que adverte ao usuário da via da interferência no tráfego devido à existência de obras adiante. Este aqui é um sinal, tem um fundo e orla externa em cor laranja. Veja aqui a diferença da outra, que aqui essa é laranja, a outra é as outras são amarelas. Placa A25, mão dupla adiante. Veja, a placa está indicando que adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alteração do sentido único de circulação para sentido duplo. Veja que esta placa aqui, ela é diferente da outra aqui, placa de regulamentação, da placa redonda, vermelha. Lá é mão dupla. E aqui tem
adiante, que está advertindo. Essa palavrazinha aqui, adiante, é que às vezes pode confundir na hora, na prova. Cuidado, todas são, quando são amarela, ela está indicando que adiante existe, no caso aqui, uma pista de mão dupla. Placa A27, área com desmoronamento. Veja aqui tem uma placa que está mostrando que tem uma área que está em desmoronamento. Aqui adverte ao condutor do veículo da existência adiante de área sujeita a desmoronamento ocasionado por instabilidade no talude ou por obras. Esta placa é a placa A28, pista escorregadia. Veja que os pneus aqui estão escorregando. Aqui adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de pista que em certas condições pode tornar-se escorregadias. Esta é a placa A29, projeção de cascalho. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho ao longo do qual pode ocorrer projeção de cascalho ou outro material granular sobre a pista. Aqui é a placa A30A, trânsito de ciclistas. Veja que tem um ciclista. E aqui adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de pista ao longo do qual os ciclistas circulam pela via ou cruzam a pista. Placa A30B, passagem sinalizada de ciclista. Veja que, diferente da outra, existe aqui umas sinalizações, esses pontos pretos aqui, quadrinhos pretos, sinalizando. Adverte ao condutor do veículo a existência adiante de faixa sinalizada para travessia de ciclistas. Placa A30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Veja aqui tem o pedestre e tem o ciclista. Adverte ao ciclista e ao pedestre da existência adiante de trecho de via com trânsito compartilhado na mesma pista, acostamento, canteiro central ou calçada. Placa A31, trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Veja que aqui tem um desenho de um trator. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante do local de cruzamento ou trânsito eventual de toda espécie de tratores e máquinas agrícolas. Placa A32A, trânsito de pedestres. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de via com trânsito de pedestres. Placa A32B, passagem sinalizada de pedestre. Veja que agora está sinalizada. Esse traço aqui é que está sinalizando a passagem. E adverte ao condutor do veículo da existência adiante de local sinalizado com faixas de travessia de pedestre. Placa A33A, área escolar. Veja que aqui tem uma placa com a criança com a pasta escolar e um adulto. Está atravessando a pista com a criança. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de via com trânsito de escolares. Sinal utilizado nas proximidades de áreas escolar ou em trechos de via que compõem o percurso de escolares. Placa A33B, passagem sinalizada de escolares. Veja que agora ela é uma passagem sinalizada, que tem os sinais, está sinalizando a passagem sinalizada de escolares. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de local sinalizado com faixas de travessia de pedestre com predominância de escolares. Placa A34, crianças. Veja que esta placa tem uma criança jogando bola. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de áreas adjacentes utilizadas para o lazer de crianças, parques, quadras de esporte, jardins, etc., quando essas forem próximas à via. Placa A35, animais.
Veja que tem uma vaca aqui desenhada. E aqui adverte ao condutor do veículo da possibilidade de presença adiante de animais na via. A 36, animais selvagens. Esta é a placa A36. Veja que tem o desenho de um alce e adverte ao condutor do veículo da possibilidade da presença adiante de animais selvagens na via. Placa A37, altura limitada. Veja aqui tem 4 metros, é a altura. Veja que quando tem aqui essas setinhas pretas em vertical, uma embaixo e outra em cima, é falando sobre altura. Cuidado com a placa de advertência, aquela placa, uma placa de regulamentação, que fala altura máxima e aqui fala altura limitada. A diferença é que aqui fala altura limitada. Aqui adverte o condutor da existência adiante de restrições de altura máxima do veículo, com ou sem carga. A 38, largura limitada, 3 metros. Veja de novo aqui, as setinhas agora estão na horizontal, significa largura. E veja de novo que fala limitada aqui, não é máxima. Máxima é quando é a placa vermelha de regulamentação, aquela placa redonda, aí chama máxima, mas aqui está falando limitada. Cuidado nessa palavrazinha aqui. Quando fala limitada é a placa de advertência. Placa A39, passagem de nível sem barreira. Veja que aqui tem uma passagem de nível, que é uma linha férrea, e adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento com linha férrea em nível sem barreira. Placa A40, passagem de nível com barreira. Veja que agora tem uma passagem com barreira. A barreira aqui é como se fosse uma cancela e não tem mais aquela passagem com a via férrea. Aqui fala passagem de nível com barreira. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento com linha férrea em nível com barreira. A diferença aqui não tem aquele dividindo aqui no meio. Quando for barreira, lembre que forma uma cancela. Esta é a placa A41, Cruz de Santo André. Veja que ela forma como se fosse uma cruz, formando também parecido com um X. Isso sempre acontece também, essa placa, ela sempre adverte o condutor do veículo da existência no local de cruzamento com linhas férreas. Ela é chamada de Cruz de Santo André. Esta é a placa A42A, início de pista dupla. Veja que aqui tem esse sinalzinho aqui, está em cima. Quando está em cima, significa que ainda vai começar. O carro vai transitando por aqui, vai começar aqui início de uma pista dupla. E adverte ao condutor do veículo da existência adiante de pista em que os fluxos opostos de tráfego passam a ser separados por um canteiro. Isso aqui é um canteiro, ou um obstáculo. Placa A42B, fim de pista dupla. Veja que agora o canteiro está embaixo. Aqui está indicando que é o final da pista dupla. Aqui já não segue, não vai mais ter pista dupla. Aqui adverte ao condutor do veículo da existência adiante de pista em que os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro ou obstáculo. Então aqui não vai ser mais separada pelo canteiro, aqui é o canteiro ou obstáculo.
E aqui a placa A42C, pista dividida. Veja aqui, cuidado nessa pista aqui, para não pensar que é início de pista dupla. Quando a seta estiver apontando as duas para o mesmo lado, significa pista dividida. Adverte ao condutor do veículo da existência de uma via onde os fluxos de tráfego no mesmo sentido de circulação passam a ser divididos por um canteiro ou obstáculo, já que o sentido de circulação é o mesmo. Placa A43, aeroporto. Veja aqui tem um formato de um avião, que adverte ao condutor do veículo da existência adiante de aeroporto ou aeródromo, próximo à via. Sinal utilizado sempre que aeronaves voam a baixa altura possa causar reações inesperadas que comprometam a segurança dos condutores de veículos. Placa A44, vento lateral. Aqui veja que tem um formato de um vento lateral, que tem como fosse uma árvore, um coqueiro, e adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de via ao longo do qual ocorre frequentemente vento lateral forte, que possa comprometer a estabilidade do veículo, representando risco à segurança dos usuários da via. E aqui a placa A45, rua sem saída. Veja que já está escrito aqui na placa rua sem saída. Aqui adverte ao condutor do veículo da existência de via sem continuidade. É um sinal utilizado na entrada de vias sem interligação com outras, onde os veículos que nela entram necessitam executar manobras de retorno para voltar à via de origem. Placa A46, peso bruto total limitado. Veja que aqui tem 10 toneladas, esse Tzinho aqui é tonelada. Então é o peso bruto total limitado. Veja que agora é diferente da placa de regulamentação. Lá era peso bruto total máximo. Aqui chama limitado. A diferença é essa. Cuidado aí para não errar na hora da prova. Aqui adverte ao condutor da existência adiante de restrições de peso bruto total máximo do veículo. É um sinal utilizado sempre que as características da via são permitidas o trânsito de veículos com peso bruto total superior ao indicado. Nunca pode ser superior, aqui é o limite, 10 toneladas. Placa A47, peso limitado por eixo, 2 toneladas. Adverte ao condutor da existência adiante de restrições de peso limitado por eixo do veículo. É um sinal utilizado sempre que as características da via não permitam o trânsito de veículos com peso limitado por eixo superior ao indicado. Nunca pode ser superior a 2 toneladas. Placa A48. Comprimento limitado, 10 metros. Veja que aqui os sinais, setazinha aqui está do lado horizontal. Sempre um pouco abaixo quando é comprimento. Quando é largura, sempre aqui nos cantinhos. Aqui adverte ao condutor quanto ao comprimento máximo permitido ao veículo ou combinação de veículos para transitar na via ou na pista.